Olá, aspirantes da saúde! Hoje vou falar para vocês sobre a fase vata do ciclo menstrual, que é a fase, de fato, do fluxo, em que a gente perde sangue, nós estamos perdendo pita. Essa fase geralmente tem cerca de 5 dias, alguns um pouquinho mais, aí até 7 dias, mas a média é de 5. Né? E é uma fase em que a gente está perdendo sangue. A gente está fazendo, na verdade, uma limpeza do corpo nessa fase do fluxo. Então, tudo aquilo que você viveu durante o mês, tudo aquilo que você fez com você mesma, em termos de alimentação, seja o alimento comida, seja o alimento que você viu, seja o alimento que você estudou, as suas emoções, o que você conseguiu digerir das emoções, né, dos fatos que você viveu ao longo do mês, é neste momento em que tudo vai aparecer no seu corpo, porque esse é o momento em que a gente está eliminando, a gente está colocando aquilo para fora. Então, por exemplo, se você foi muito pita durante o seu ciclo menstrual, se você teve muita raiva, se você teve muitas emoções fortes, se você brigou muito com as pessoas, se você comeu alimentos que aumentam muito pita, comeu alimentos muito picantes, muito salgados, muitos alimentos com sabores muito intensos, artificiais, tudo isso vai aumentar muito o pita, vai aumentar muito a energia que tem em você. E aí você vai acabar tendo um fluxo menstrual mais pita, ou seja, você vai ficar mais irritada, você pode ter sensação de ardor, vai ter uma quantidade maior de um sangue mais avermelhado, um sangue mais pita mesmo, né? Porque o pita é o sangue, então esse sangue mais avermelhado, mais volumoso, né? E com muita irritabilidade. Então, tudo que você carregou no seu mês vai sair nessa fase do fluxo. Da mesma forma, se o seu mês foi muito cafa, ou seja, se na sua alimentação você ingeriu muitos alimentos que agravam cafa, e aí muitos carboidratos simples, se o seu acne estava muito ruim também durante todo o mês e você não conseguiu trabalhar isso, você não conseguiu melhorar o seu acne, então a sua menstruação vai ser mais cafa também. Então vai ser aquele fluxo menstrual mais pegajoso, mais volumoso, às vezes até com um pouco de secreção, assim, um sangue não só avermelhado, mas um pouco mais até puxado para um amarelo, para um empalidecido, porque não sai só sangue, sai também um pouco de muco ali junto com o sangue, por causa do agravamento de cafa mesmo. Certo? Então, é muito importante que a gente cuide bem do nosso ciclo menstrual para que, durante a fase do fluxo, a gente tenha um fluxo tranquilo, saudável. Se você foi muito vata durante o seu mês, o que vai acontecer? Você vai ficar mais sensível, mais ansiosa e você vai ter muita dor durante o fluxo menstrual. Então, fluxos menstruais dolorosos indicam que a pessoa está com agravamento de cafa. Então, assim, além de ser uma eliminação, que para nós mulheres é muito importante, o fluxo menstrual, ele indica para nós como que nós estamos. Então, é uma fase de avaliação. Durante o período de fluxo, como é uma fase de autoavaliação, a gente precisa ficar mais tranquila, a gente precisa de mais introspecção, de mais prática meditativa, mais práticas de autoanálise, de autoconhecimento para a gente aproveitar essa parte do fluxo. E é muito importante a gente não fazer as coisas que agravam o vata. Então existe um código de conduta para essa fase vata do ciclo, né? Ou seja, nós temos que ingerir alimentos que sejam nutritivos, mas que sejam de fácil digestão. Se o nosso acne não estiver bom, a gente pode fazer uso de plantinhas, né? Tudo está na nossa cozinha mesmo, que vai nos ajudar a melhorar o acne. Por exemplo, gengibre, um pouquinho de pimenta negra, um pouquinho de canela, funcho, coentro, cominho, tudo isso vai ajudar a acender o nosso acne, vai nos ajudar a melhorar a nossa fome, a nossa capacidade digestiva.
nós também precisamos fazer atividades físicas leves. Ou seja, não é interessante a gente correr durante o momento do fluxo, porque a corrida, tudo que a gente faz que é muito corrido, agrava o vata. A gente precisa tentar ficar mais quietinha. Então, na medida do possível, não ficar saindo muito à noite, não ficar até de madrugada, acordada, preservar, acima de tudo, a rotina durante esses 5 dias. Então, dormir cedo, acordar cedo, fazer práticas meditativas de manhã, antes de dormir, tentar fazer nem que sejam uns minutinhos de yoga para ajudar a pacificar a vata, mas mesmo nas posturas de yoga, a gente tem que fazer mais posturas de estabilidade, não trabalhar, não fazer abdominal, não trabalhar essa região do abdômen durante os ciclos. Outra coisa muito importante, não ter relações sexuais durante o ciclo também, porque na relação sexual ocorre uma modificação no sentido do apana. O apana é o movimento para fora. Então, quando a gente está menstruando, o fluxo sanguíneo está indo para fora. Na relação sexual, existe um impulso, né, para levar o fluxo para dentro. Isso não é interessante. Da mesma forma que não é interessante fazer, por exemplo, posturas invertidas de yoga, porque a gente também vai estar desfavorecendo o fluxo para baixo do sangue, né, na menstruação. Então, quando a gente faz isso, o que é dentro dessa perspectiva do Ayurveda, a gente está favorecendo implantes de endométrio no nosso abdômen, que é a endometriose, no abdômen, na região pélvica, implantes de endométrio em locais onde não deveria haver, certo? Outra coisa importante é a gente não fazer oleação durante o fluxo menstrual, não receber óleo no corpo. No Ayurveda, a gente sempre recomenda, né, de fazer o auto-abhyanga ou abhyanga com um profissional, que é a oleação do corpo, né, a massagem do Ayurveda, mas quando a gente está no período de fluxo, o nosso Agni está muito baixo. Então, a gente não consegue também digerir o óleo que a gente está passando no corpo. E a gente não vai evitar passar óleo na cabeça, vai evitar colocar óleo no nariz, vai deixar a vida mais simples, em resumo, tá? Então, esse é o nosso código de conduta do Ayurveda para o fluxo menstrual, período do fluxo. E a gente conseguindo respeitar esse código, a gente conseguindo respeitar esse período do ciclo, nós vamos ter uma vida muito mais saudável, ciclos mais saudáveis, com capacidades de procriação, fertilidade normais, e também vamos ter uma passagem para o período pós-menopausa muito mais suave, muito mais agradável. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com as pessoas que também possam gostar de Ayurveda e possam querer saber sobre o ciclo menstrual nessa perspectiva. Que Deus preencha a vida de vocês com as cores da alegria e da bem-aventurança. Namaskar.